Olá amigos, mais uma questão da nossa maratona de provas de tribunais, área de engenharia civil, questão aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ano 2024. Traz o enunciado: se um ponto de uma estrutura está submetido ao estado plano de tensões com sigma x menos 55 MPa, sigma y 25 MPa e tal xy igual a menos 30 MPa, então as tensões principais sigma 1 e sigma 2 são respectivamente. Lembrando que sigma denota a tensão normal, esta tensão normal apresentada aqui por sigma na direção x, sigma na direção y. E tal xy é a tensão de cisalhamento. E eu quero identificar as tensões principais. As tensões principais são as tensões máxima e mínima. A máxima a gente denota por sigma 1, a mínima a gente denota por sigma 2. O procedimento mais prático aqui é traçar o círculo de Mohr. Podemos também fazer através de expressões analíticas, usando fórmula, mas o círculo de Mohr é mais intuitivo, é mais simples de a gente implementar e não tem que decorar, memorizar fórmulas. Vejamos aqui, tenho dois eixos, eu represento no eixo das abscissas a tensão normal, aqui na unidade megapascal, e no eixo das ordenadas, tal que é a tensão de cisalhamento, também em megapascal. E aí nós vamos plotar os pontos que foram informados lá. Ele me disse o valor de sigma x, sigma y e tal xy. Então eu posso compor 2 ou até 3 pontos. Na verdade eu posso compor aqui 3 pontos, plotar os 3 pontos. E vamos fazer isso agora. Menos 55 é o sigma x. 30 ou menos 30 vai ser a tensão de cisalhamento. Posso colocar a tensão de cisalhamento tanto na parte superior quanto na parte inferior do eixo das ordenadas. Eu já tenho um primeiro ponto aqui, veja, eu tenho um primeiro ponto. Menos 55, esse valor aqui, menos 55, se refere ao sigma x. 30 é a tensão de cisalhamento que vai fazer o par coordenado. Já tenho um ponto aqui, um ponto do meu círculo de Mohr. Vamos atrás de outro ponto. 25 menos 30. 25 é o sigma y. E menos 30 é a tensão de cisalhamento, tal xy. Só que eu posso plotar o 25 compondo um par coordenado tanto com 30 quanto com menos 30, por uma razão bem simples. Vamos dizer, eu tenho o círculo de Mohr com a propriedade, ele sempre tem como uma direção diametral o eixo das abscissas. O eixo que nós usamos aqui para apresentar as tensões normais é um eixo diametral do círculo de Mohr. Eu tenho 3 pontos, vejam. Um ponto, um outro ponto e um outro ponto. Eu quero simplesmente saber qual é o círculo, é o único círculo, né? A periferia de um círculo é a circunferência. Qual é a única circunferência que contempla esses 3 pontos? A circunferência que contempla esses 3 pontos. Evidentemente, essa figura, esse círculo de Mohr, ele vai estar a metade acima do eixo sigma e a metade abaixo do eixo sigma. Vejam, simplesmente traçamos o círculo de Mohr. Só há um círculo de Mohr, neste caso. Não há como a gente considerar uma alternativa a esse círculo de Mohr. Com esses 3 pontos bem definidos, eu traço um único círculo de Mohr. Posso até explicitar aqui um outro eixo diametral. Mostrei aqui um primeiro eixo diametral, que é o próprio eixo das tensões normais, mas esse aqui também é um eixo diametral. Tem um outro eixo diametral. Com esse outro eixo diametral, eu consigo identificar o centro dessa circunferência, ou o centro desse círculo, né? Circunferência se refere ao contorno, à periferia. Então aqui é o centro. E graficamente eu consigo identificar aqui com o valor 15, né? Bem entre o menos 10 e o menos 20, menos 15. Eu quero saber, portanto, qual é a abscissa desse ponto, que eu vou chamar de sigma 1, que é uma das tensões principais, tensão máxima principal. E eu quero saber qual a abscissa desse ponto extremo da esquerda, que é o sigma 2. Que é a tensão normal mínima, é também uma tensão principal.
Quando a gente fala em tensões principais, a gente se refere à tensão máxima e à tensão mínima. Posso ver graficamente, posso visualizar isso pela figura, mas posso também somar a menos 15 o valor desse raio, esse raio aqui, que é fácil de a gente determinar. Vejam, pelo teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E essa hipotenusa aqui é o próprio raio do círculo de Mohr. Tenho esse cateto aqui, que vale 30. Tenho esse cateto aqui, que vale 40. Então, tenho cateto 30, cateto 40. O raio vai ser 50. Se eu somo a menos 15, 50. Se eu adiciono a menos 15, 50, eu vou obter o valor de 35. 35 vai ser a tensão principal máxima, denotada por σ1. E se eu subtraio de menos 15, 50, se eu faço menos 15 menos 50, eu vou encontrar menos 65, que é o σ2, é a tensão principal mínima. Então, posso fazer isso usando fórmula? Posso, mas a fórmula nada mais é do que o reconhecimento prático do teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. σ1 e σ2. σ1 é a tensão normal máxima, σ2 é a tensão normal mínima. Posso ler no gráfico. σ1, 35 megapascal, σ2, menos 65 megapascal. É esta a maneira mais prática, mais direta para a gente enfrentar uma questão de estado plano de tensão. Estado plano de tensão, a gente precisa identificar a partir dos pontos coordenados disponíveis, identificar qual é a orientação e qual é o valor extremos das tensões. A gente pode identificar também a tensão máxima de cisalhamento. A tensão máxima de cisalhamento sempre vai corresponder ao raio. Obtivemos um raio aqui de 50 megapascal. 50 megapascal vai ser a tensão máxima de cisalhamento. É exatamente a altura do círculo medido a partir do eixo das abscissas. É o próprio raio. Identificamos as tensões principais, máxima e mínima, σ1 e σ2. Agora nós vamos simplesmente marcar a alternativa correta. Se um ponto de uma estrutura está submetido ao plano de tensões σx, σy e tal xy conhecidos, né? Eu posso gerar aqui 3 pontos. E por 3 pontos eu tenho uma única circunferência. E aí, pelo círculo de Mohr, eu identifico σ1 e σ2, que são as tensões principais, máxima e mínima. Interessante observar aqui o seguinte: normalmente a gente fala primeiro a maior e depois a menor. Então isso já facilita talvez eliminar alguma das alternativas. Mas não é esse o procedimento, né, mais apropriado. Nós de fato identificamos σ1 igual a 35 megapascal, σ2 igual a menos 65 megapascal. Mas numa circunstância excepcional, você pode já de antemão filtrar algumas alternativas, né, expurgar algumas alternativas. Pelo que nós evidenciamos no círculo de Mohr, letra D, 35 megapascal é a máxima tensão normal e menos 65 megapascal é a mínima tensão normal. O mais e o menos aqui denota tração, mais, e aqui denota compressão, né? Então, eu, no máximo, naquele ponto, numa dada orientação, eu vou ter uma compressão de 65 megapascal. 65 megapascal, compressão, por isso o sinal negativo. E vou ter como outra tensão máxima 35 megapascal de tração. Muito bem, é isso, pessoal. Por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo.